Nas últimas horas, o rapper Kanye West voltou a ser tendência mais uma vez, por quê? Basicamente porque ele usou sua conta no Twitter, ou 20 como você quiser chamar, e começou a twittar. Ele começou a twittar coisas bastante agressivas, muito controversas contra certos tipos de pessoas. E dizendo, por exemplo, que ele era nazista, confessando que era nazista, dizendo que ama Adolf Hitler e pedindo a libertação de prisão domiciliar diurna. Vamos ver alguns desses tweets que ele postou nas últimas horas. Este, por exemplo, faz 9 horas, colocou sou nazista, sou um nazista. Esta é a conta oficial da Kanye West, podemos confirmar pelo arroba. 32 milhões de pessoas dizendo sou um nazista. Aqui, por exemplo, ele colocou alguns dos meus melhores amigos são judeus e eu não confio em nenhum deles. Este é o tweet original dele, onde ele disse estas coisas, e depois temos uma compilação de tweets. Ele não apenas postou isso, mas também muitas outras coisas, como amo Hitler, e o que vocês vão fazer? Agora, o que vadias? Como se estivesse dizendo, e o que vocês vão fazer a respeito? E assim como isso, muitas outras pequenas coisas que ele disse nas últimas horas. Por isso é tendência, esteve em alta no Twitter. É como dizer que Hitler era tão legal como se Hitler fosse muito legal, era como o melhor, era tão impressionante. Estou usando palavras argentinas para expressar isso, mas vocês entendem o que estou dizendo? Isso é o que ele estava tweetando, mas não é a primeira vez que ele faz esse tipo de coisa. Em um momento, ele postou uma foto sua dizendo que costumava ser consciente. Nós sabemos, certamente você deve ter ouvido, é a palavra que agora é usada para se referir depreciativamente às pessoas com consciência social. Ou seja, se alguém, por exemplo, defende a comunidade lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros é a favor do aborto e do casamento gay, entre outras coisas. Bem, este tipo de personagens como Kanye West te chamam de woke, porque basicamente o que eles fazem em suas redes é publicar este tipo de coisas. Que são nazistas, que amam Hitler, que odeiam os judeus, e coisas piores, ainda piores, temos visto ultimamente por todos os lados. Esses tipos de personagens aparecem publicamente para dizer isso. E mostra, por exemplo, de uma foto dele quando era mais jovem dizendo diga não aos nazistas, e um desenho de uma suástica riscada, demonstrando que ele em algum momento foi uma pessoa coerente, foi uma pessoa normal, algo aconteceu, ele derrapou, de alguma forma, derrapou absolutamente. Já vamos falar um pouco sobre isso. E não só isso, como também pediu a libertação de P. Diddy Free Puff, aqui diz Liberty Puff, ou seja, lembremos que Puff é Puff, Daddy P. Diddy, libertem Puff. Isso é o que ele pediu em sua conta nas últimas horas. E aqui diz, eu amo Hitler agora, e agora vadias. E assim como isto, postou várias coisinhas mais. Mas não é a primeira vez que ele diz algo assim, não é a primeira vez que ele escorrega. Por exemplo, surgiu um vídeo em que ele afirma: a coisa sobre o chapéu vermelho que me levou a um ponto de exaustão que foi mal diagnosticado. A questão... com o chapéu vermelho que me levou a um ponto de exaustão é porque fui mal diagnosticado. Ou seja, está falando de outra coisa, está falando de algo e ele aponta que foi mal diagnosticado. Eu não vou dizer qual raça, que pessoas, doutor. Diz porque fui mal diagnosticado por um. E diz, não vou dizer de que raça era, nem que tipo de gente, nem que médico era, nem que hospital. Não direi isso, pois sabem que não posso. E que hospital e que mídia foram? Sabemos, eu não posso dizer isso. Foi um médico judeu? Foi um médico judeu? No final, ele acaba revelando o que havia dito que não diria. Ele disse várias outras coisas, incluindo que possui poderes mentais, mas não tem certeza se lembrarão. Faz relativamente pouco tempo, na entrega dos Grammys, ele foi com a namorada, com quem sempre anda, ela sempre anda com pouca roupa. Ele foi com um vestido que muitos diziam ser transparente, dando a impressão de que estava nu. Dizem que era um vestido transparente. Do meu ponto de vista, não era um vestido transparente, mas sim como se tivessem tirado uma foto dela nua e estampado essa foto no tecido do vestido. Pela maneira como aquele vestido se movia, tenho essa impressão. Pra mim era isso, era o corpo dela, era a foto dela, mas não era transparente, estava estampado no tecido. Pode ser que eu esteja errado, mas pessoalmente foi essa a impressão que me deu. E ele diz que ela agiu daquela maneira porque ele a controlava mentalmente, que ele tem poderes mentais e que pode controlar pessoas com esses poderes mentais.
Por exemplo, faz 23 horas, uma mulher no Kentucky diz que foi obrigada mentalmente e telepaticamente por Kanye West a entrar em um carro que tinha um bebê dentro e roubar esse carro. Ela disse isso quando a polícia a deteve. Ela disse que Kanye West se comunicou telepaticamente com ela e a obrigou a fazer isso. Em sua conta, ele afirma ter poderes mentais e ser capaz de obrigar as pessoas a fazerem certas coisas. Por exemplo, como forçou sua namorada a usar um vestido que a fazia parecer estar nua. E assim como isso, ele já teve vários escorregões, desta forma ele teve vários tweets assim. Mas eu sei que muita gente vai estar se perguntando quem é? Quem é Kanye West? Por que ele está dizendo essas coisas? Por que ele está pedindo pela liberação do PTD? Além disso, ele lançou mercadorias feitas em parceria com P. Diddy, que levam os nomes deles e outros detalhes. Por que ele está clamando pela liberação de P. Diddy e marcou o presidente Donald Trump pedindo isso? Porque ele disse que é nazista, porque ele disse que ama Adolf Hitler. Há um tweet que me chamou bastante a atenção, vamos ver se eu encontro. Call me Adolf Hitler, e sua vadia ainda quer transar. Está basicamente pedindo que, a partir de agora... Na verdade, ele não se chama mais Kanye West, agora ele se chama Ye, que é o nome que ele adotou, mas ninguém o chama assim. E ele escreve Call me Adolf Hitler, como se ele tivesse inventado um novo nome artístico. E ele diz que quer normalizar. Que as pessoas falem de Hitler como se fala do assassinato de negros. Ou seja, ele quer que seja um tema sobre o qual se fale o tempo todo sobre Adolf Hitler, e assim como muitas outras coisas. Quem é esse cara? De onde ele veio? Ele sempre foi assim? Ele era normal antes? Era coerente? E de repente ficou louco? Por que diz essas coisas? Nós fizemos um relatório sobre isso há 3 anos atrás, vou colocá-lo a seguir. Para aqueles que já viram o relatório, não o vejam. Para aqueles que não o viram, fiquem e vejam. É um relatório comum e corriqueiro, como sempre, os que estamos sempre fazendo neste canal. Aproveito para lembrá-los, caso não saibam, que tenho 2 canais, o Dia e o 2K. Convido vocês a visitarem esses canais, onde abordo temas diferentes e digo outras coisas. Se vocês estão interessados nesses canais, convido-os a ir vê-los, pois estão indo muito bem, e podem me seguir. Também no Instagram, @MagnoMephisto, onde recomendo filmes de terror, tem de tudo para todos os gostos, então vão lá conferir. E para aqueles que não viram o informe, deixo aqui abaixo. Exceto durante a reprodução. Não são poucas as vezes em que algum artista reconhecido realiza uma ação que gera polêmicas. Em momentos assim, nos perguntamos se tudo é parte de um ato de marketing, ou se realmente tenta ser o porta-voz de uma ideia mais profunda. Essas questões suscitam simultaneamente outros debates. Há limites para a liberdade de expressão? Podemos sempre dizer o que quisermos e esperar que isso não nos traga uma consequência? Estratégia inescrupulosa para chamar a atenção ou simplesmente uma descida sem escalas à loucura? Muitos desses dilemas se acendem quando se menciona um personagem mais que particular, o personagem que hoje nos diz respeito. Para alguns, o comportamento errático que o músico vem tendo ultimamente deixa uma abundante evidência de um enorme ego que fez colapsar sua sanidade. Outros riem das capas que o têm como protagonista e garantem que o homem apenas busca que os holofotes continuem caindo sobre ele. Um terceiro grupo se limita a repetir que é preciso assumi-lo de uma vez. Wes é um ultraconservador com ideias muito específicas e controversas sobre temas mais que sensíveis. No final de outubro de 2022, Kanye West voltou a ser destaque nos portais de notícias. E não devido ao lançamento de novo material. Embora seja verdade que ele já acostumou a todos com suas constantes atitudes, desta vez, a violência de suas declarações e seus tweets aumentou de nível. Parece parte da rotina de Kanye publicar comentários intensos em suas redes sociais para apagá-los. Após algumas horas, depois que tudo ao seu redor pega fogo, e jornalistas de todo o mundo já replicam suas palavras. Nesta ocasião, as coisas foram um pouco diferentes. Kanye não apenas não apagou suas palavras ofensivas, como também fez uma defesa maratônica das mesmas em diferentes meios de comunicação. Sua intenção era mostrar-se intocável. Os resultados foram totalmente contrários ao esperado. Sua obstinação em negar a reposição ou aceitar críticas construtivas resultou em várias perdas significativas para o ego de Kanye nas últimas temporadas.
Para não ir mais longe, algumas semanas atrás ficou sabido que a luxuosa marca Balenciaga encerrou seus trabalhos conjuntos. Apenas algumas semanas depois que West desfilou no Paris Fashion Week com suas roupas. Também a agência responsável por representá-lo, a Creative Artists Agency, decidiu se afastar do artista para não se vincular aos seus discursos cada vez mais eufóricos. E como agora se chama, Kanye riu daquilo e em um reconhecido podcast lançou uma frase lapidar: "Posso dizer o que quero e a Adidas nunca vai se livrar de mim." O músico referia-se à sua íntima relação com a famosa marca de roupas esportivas, uma das poucas que ainda não havia desistido do seu contrato com o homem. No entanto, quando Kanye lançou uma série de publicações antissemitas, as coisas ficaram um pouco difíceis e desconfortáveis para a marca. Tudo piorou notavelmente quando um grupo de supremacistas brancos escreveu em um cartaz na estrada de Los Angeles que Kanye está certo sobre os judeus? Alguns dizem que a Adidas agiu por uma questão de responsabilidade civil, outros dizem que fez isso para que histórias antigas não viessem à tona. Histórias que narram como os fundadores da empresa foram membros do Partido Nazista, por exemplo. O fato é que, seja por sensibilidade ou necessidade, Adidas tomou a decisão de finalmente colocar um ponto final em seu lucrativo acordo com quem deu vida à popular e cara linha de tênis Yeezy. A empresa comentou que não tolera o antissemitismo nem qualquer outro tipo de discurso de ódio e acrescentou que as recentes declarações e ações de Yes são inaceitáveis, odiosas e perigosas. No entanto, embora este rompimento tenha custado à marca uma importante parcela de seus lucros, para o rapper significou algo pior. Mas não nos antecipemos. Comecemos pelo começo. Conheçamos mais sobre este sujeito, entendamos de onde vem sua fortuna e analisemos os momentos-chave que o trouxeram para o presente, onde está se tornando um ser odiado por aqueles que antes o amavam e amado por aqueles que antes o detestavam. Atlanta, Georgia, foi o berço de Kanye Omari West, que nasceu lá no 8 de junho de 1977. No entanto, sua educação ocorreria em Chicago, onde desde jovem começaria a ganhar popularidade como produtor musical. Uma das primeiras conquistas o vinculou à gravadora Roc-A-Fella Records no início dos anos 2000. A partir desse bastião de arte emergente e popular, ele produziu com audácia e grande talento vários singles. Mas Kanye tinha outros planos. Ele não entrou no mundo sonoro apenas para se limitar a produzir. As boas críticas o motivaram a finalizar seu projeto de se lançar como rapper. E depois de uma longa espera em 2004, lançou seu álbum de estreia College Dropout. As expectativas eram altíssimas, por isso cumpri-las não foi tarefa fácil. No entanto, novamente a aclamação foi generalizada, tanto por parte dos meios especializados quanto pelo público. Alguns céticos argumentaram que aquilo era equivalente à sorte de iniciante, que o artista seguramente havia esgotado seu dom com aquele trabalho, e logo não teria nada novo para dizer. Kanye, por outro lado, ignorou seus detratores e aproveitou a repercussão positiva para dar o último salto que o consagraria completamente. Desse modo, nasceria sua própria gravadora Good Music. Agora, só restava a ele provar que havia chegado para ficar, e ele fez isso com sobras. Atento às tendências e com uma precisão cirúrgica para as misturas, Kanye experimentou com uma grande variedade de gêneros musicais e trouxe para a cena do hip-hop ares frescos. Os mais fundamentalistas quase se sentiram desconfortáveis com a vanguarda dele, mas todos, cedo ou tarde, tiveram que aceitar o óbvio. O jovem estava fazendo algo inovador, quer gostassem ou não, que impactava profundamente os consumidores. No seu quinto e sexto álbuns, o estilo de Kanye atingiu o ápice. Como isso impactou seu ambiente? Com a nada desprezível soma de mais de 100 milhões de discos vendidos em todo o mundo, o rapper se tornou um dos músicos mais bem-sucedidos e ganhou um total de 24 prêmios Grammy, o que o torna um dos artistas mais premiados de todos os tempos, para deixar claro a consistência de seu triunfo. 5 de seus álbuns foram incluídos na lista dos 500 melhores álbuns de todos os tempos, segundo a revista Rolling Stone. A revista Time, por sua vez, o nomeou uma das 100 pessoas mais influentes do mundo em 2005 e 2015. Como ele conseguiu tais marcos? Simples. Kanye também soube ser um artista controverso no sentido criativo.
Kanye West conseguiu em 2016 repensar as maneiras de consumir música na era do streaming. Fez isso com o lançamento de seu 7º disco, The Life of Pablo. Concebendo o mundo moderno como um lugar de constante mudança e sabendo que seu trabalho dispensaria um formato físico, West deu-se a liberdade de não pensar em seu álbum como uma peça finalizada. Então ele colocou mãos à obra e fez algo totalmente inovador. Sua obra tornou-se um objeto dinâmico e ele a manipulou várias vezes em sua versão digital. Ao longo de semanas, ele modificou a ordem dos temas, alterou versões e brincou com sua própria criação. Não para satisfazer tanto as necessidades do público, mas como ele expressaria mais tarde, para se satisfazer. Seus seguidores e aqueles que começaram a ouvi-lo recentemente se interessaram pela experiência e acabaram por validar a visão do rapper. Sem saber que, 5 anos e 2 discos depois, o homem dobraria a aposta, transformando seu 10º trabalho em uma espécie de trabalho em progresso para homenagear sua mãe, falecida em 2007. Sob o pretexto de quebrar todo o molde e fórmula já utilizados, o disco Donda foi concebido como uma obra intensa e carregada, longe do poder de síntese de seus antecessores. Mas não foram seus 27 temas que deram o que falar, mas sim a ambição que se realizou na apresentação do material. O disco se tornou uma obra em constante evolução, com data de lançamento renovável automaticamente. As alterações, mudanças e expansões começaram dentro do estúdio e continuaram até mesmo à vista de todo o mundo. O músico convocou seus seguidores para o que chamou de um evento de audição de Donda no estádio Mercedes-Benz de Atlanta. Nessa ocasião, o público pôde ouvir uma versão do disco terminada apenas algumas horas antes com o anfitrião da noite, localizado no centro do campo de jogo com uma máscara negra que impedia de ver seu rosto. Longe de ficar satisfeito com o resultado final, West instalou um estúdio móvel no local e mudou-se temporariamente para os vestiários do estádio. Para acompanhar o desenvolvimento de sua obra o mais de perto possível, West dedicou esse tempo para adicionar ainda mais conteúdo metafórico à sua obra. No segundo encontro, transformou o fim do show em sua literal subida aos céus. No terceiro e último, Kanye mudou o circo para sua Chicago natal e no centro do estádio Soldier Field, montou uma reprodução da casa onde passou sua infância. As críticas do evento oscilaram de ponta a ponta no termômetro crítico. Para alguns uma genialidade, para outros o pico do desconcertante e bizarro. Mas não houve apenas debates na imprensa e nos fóruns por seus métodos pouco convencionais de exibir o trabalho, mas também pelas pessoas com quem decidiu apresentá-lo. Ele se apresentou com Marilyn Manson, que tem várias denúncias de assédio sexual em uma música. E o rapper DaBaby, que foi retirado de vários festivais por seus comentários homofóbicos. A noite terminou ainda mais estranha. Sua agora ex-esposa Kim Kardashian entrou em cena com um vestido de noiva para relembrar o casamento entre ambos. A jornada culminou com a casa pegando fogo entre ovações e um público tão ardente quanto a decoração. De uma maneira ou de outra, tudo isso fala de um artista que conscientemente escolhe o caminho da novidade. Seja por convicção ou para gerar um debate que o mantenha sempre em voga. Mas a essas questões começaram a somar-se outras. Como vimos, não se fala apenas de música quando se menciona Wes. As opiniões abertas do artista e sua vida pessoal atraíram a atenção significativa da mídia. Sobretudo porque o rapper e empresário tem sido fonte frequente de controvérsia, não tanto por suas decisões artísticas, mas por um comportamento errático e por seus comentários cada vez mais agressivos sobre vários temas além de sua profissão. Vamos agora sim ver a outra face do Kanye. O Kanye que se encontra por trás do artista favorito de muitos, o Kanye que recentemente começou a assustar. Haste de Brutamontes pela sua atitude impulsiva e desrespeitosa. Sem querer, o líder democrata acabou empurrando West para o epicentro da popularidade. E desde então, suas intervenções passaram de escandalosas para irresponsáveis e violentas. Sem ir mais longe, em uma entrevista com o site de entretenimento 30 Mile Zone, a estrela do rap disse: "Você ouve dizer que a escravidão durou 400 anos. 400 anos? Parece uma escolha." Diante da postura perplexa de seus interlocutores, que não podiam acreditar que o rapper culpava a própria escravidão aos escravos, adicionou desafiador: "Estamos em uma prisão mental, gosto da palavra prisão, pois escravos está ligado demais aos negros."
Como esperado, West foi muito criticado por historiadores, ativistas e boa parte da população. E é que suas ideias, repletas de frases dignas de livros de autoajuda, pareciam ignorar o fato concreto de que milhões de pessoas foram levadas à força e em condições denigrantes para o território americano durante os séculos 17 e 17, primeiro e 19 para serem vendidos como mercadoria. Muitos jornalistas se manifestaram esclarecendo ao homem que ele tinha o direito de acreditar no que quisesse, mas que havia consequências reais para certas posturas. Alertaram no que sustentar tais ditas levaria de forma irreversível. Em um vazio por parte da mídia, pois não o levariam a sério. Mas Kanye não apenas se mostrou indiferente para aqueles que havia ofendido, mas também zombou deles, e reiterou suas palavras em várias ocasiões. Então aconteceu que o público o isolou? Não, muitos outros começaram a apoiar o rapper, dizendo que compartilhavam da mesma opinião, e que a censura ao artista se devia justamente ao fato de que ninguém estava preparado para admitir que ele estava certo. De repente, muitas pessoas que acreditavam que a escravidão existiu apenas porque os escravos eram demasiado preguiçosos para se rebelar, encontraram em Kanye o seu porta-voz. Vale ressaltar que basta ler um livro sobre o tema para descobrir que os focos de resistência dos escravos sempre existiram, e que muitos homens e mulheres morreram lutando para obter a liberdade. Dito isto, voltemos ao que nos interessa. Kanye tornou-se um herói para muitos, o que fez com que seu ego, já enorme, se agigantasse ainda mais. Então ele não parou mais. Seu próximo passo foi zombar da luta antirracista. 25 de maio de 2020. O policial Derek Chauvin prendeu George Floyd, um homem negro, após um balconista acusá-lo de tentar pagar uma caixa de cigarros com uma nota falsa. O que aconteceu em seguida ficou tristemente famoso. Chauvin, como confirmado pela autópsia e pela sentença judicial que acabaria condenando-o, havia pressionado o joelho contra o pescoço do sujeito por mais de 9 minutos de forma intencional, causando a sua morte. O assassino foi condenado a 22 anos de prisão por homicídio em junho de 2021 e a mais 20 anos. Após se declarar culpado por uso excessivo de força e discriminação, foi permitido que ambas as sentenças fossem cumpridas simultaneamente. O terrível episódio foi registrado por pacientes e divulgado online, o que provocou uma onda de protestos em todos os Estados Unidos contra a violência e a discriminação policial, sob o lema Black Lives Matter. Até aí a história é conhecida por todos. O que nem todos sabem é que a família de George Floyd processou Kanye West por difamação. Nessa ação, eles reivindicaram 250 milhões de dólares do rapper para reparar o dano que ele causou, ao declarar que a morte de Floyd havia sido causada pelo consumo de fentanil e não pelo abuso da autoridade policial. Novamente, o rapper não fez mais do que ecoar uma teoria já elaborada e amplamente compartilhada pelos círculos mais conservadores da sociedade norte-americana. Mas isso não foi suficiente para ele, disposto a levar tudo ao próximo nível. Durante a última semana de moda de Paris, Kanye exibiu uma camiseta com a frase "White Lives Matter, a vida dos brancos importa", uma distorção do famoso lema que se tornou o símbolo dos protestos. Após o escândalo que gerou com sua camiseta, West concedeu uma entrevista à Fox News, onde discorreu com teorias conspiratórias racistas. Com o tempo, um produtor do programa The Shop Uninterrupted, protagonizado pela estrela do basquete LeBron James, disse que não queria emitir o episódio em que West aparecia porque ele o utilizou para repetir um discurso discriminatório. Dias depois, as contas de West no Instagram e Twitter foram suspensas. Muitas celebridades condenaram as declarações dele. Aqueles que pensam como West voltaram a ver nesta atitude das redes sociais e dos círculos famosos. Um exemplo para considerar que seu ídolo estava sendo vítima de uma censura contra a liberdade de expressão? O debate se tornou cada vez mais acalorado e muitos enfatizaram essa pergunta que começou a invadir a todos. Qual é o papel da responsabilidade civil e como ela se relaciona intimamente com nosso direito de expressar nossas opiniões? O artista também se encarregou de trazer controvérsias para sua vida privada. Quando se casaram, Kim Kardashian e Kanye West pareciam feitos um para o outro. Ele se apresentava como o gênio incompreendido, e ela exercia o papel de musa e esposa devota, que o apoiava em suas batalhas contra o resto do mundo, enquanto surgiam nas capas da Vogue. Porém, subitamente a miragem começou a desvanecer-se e uma terrível realidade emergiu, ensombrando o conto de fadas.
As primeiras rachaduras em sua história de amor ficaram claras quando Kanye iniciou sua polêmica campanha presidencial nos Estados Unidos da América, marcada por suas declarações como as que vimos, e que além disso, o levaram a gritar com qualquer um que tentasse manter um debate de alto nível com ele. Segundo estimativas, Kanye gastou 6,8 milhões de dólares para o seu comitê presidencial e conseguiu apenas 60 mil votos. Apesar do fracasso avassalador, o artista disse que planeja dar outra chance à Casa Branca em algum momento. Naquela época, Kim quebrou o silêncio pela primeira vez para lembrar que Kanye sofre de transtorno bipolar e pediu cautela à imprensa ao ecoar suas declarações. Com o passar do tempo, ela parou de proteger a reputação do homem e pediu um divórcio, o que, em vez de tirá-la do inferno, colocou-a em uma situação tormentosa. O músico não hesitou em tornar o caso público, implorando por uma reconciliação a Kardashian nas redes sociais. Apesar da garota ter expressado em tribunal o desejo de se divorciar, levou anos para que o casamento fosse anulado. Especialmente porque West, mais uma vez demonstrando uma atitude pouco conciliadora, egoísta e autoritária, não quis assinar os papéis correspondentes. Não satisfeito com aquilo, quando o divórcio finalmente foi aprovado e Kardashian se envolveu em um novo relacionamento, ele conseguiu se tornar mais uma vez o centro de tensão. O rapper se encarregou de assediar e ameaçar online quem se tornou por um tempo o parceiro de sua ex-mulher. Ele não apenas o difamaria, mas também faria vídeos musicais nos quais fingiria enterrar o vivo. Depois, para terminar de evidenciar sua obsessão, ele apontaria o outro como sendo um enviado de Hillary Clinton. Ao que parece, e de acordo com suas teorias, quem passou um tempo saindo com Kardashian teria sido namorado de Hillary. Sempre partindo das premissas de Kanye, todos estavam tentando destruí-lo por ser um defensor de Trump. Mas por que eles queriam destruí-lo? Isso foi perguntado a ele em várias entrevistas. Kanye nunca duvidou disso. Ele tem certeza de que querem silenciá-lo, porque ele poderia ser o responsável por despertar uma grande parte da população adormecida. O músico se considera uma ameaça para o status quo. Kanye garante que o odeiam porque ele não se enquadra no que é esperado dele como negro. Convencido de que pode oferecer uma solução para todos os problemas do mundo, Kanye decidiu abrir sua própria escola há alguns anos. Depois de enfatizar que Hollywood é um bordel gigante e confessar que o vício em pornografia destruiu sua família, Kanye derrubou o círculo íntimo de sua ex-esposa e alegou temer pela integridade dos filhos que teve com ela. Em diversos meios, ele afirmou estar em condições de representar muitos pais que geralmente são ignorados. Garantiu que possuir tais conhecimentos o levou a abrir sua própria academia privada. Essa academia, nomeada em homenagem à falecida mãe de West, é um segredo completo. Segundo a mídia local, os pais devem assinar acordos de confidencialidade antes de matricular seus filhos na escola. Indicam que tem uma rotina diária que começa com um completo culto escolar, e seguido por aulas de artes linguísticas, matemática e ciências. Almoço, recreio e cursos de enriquecimento que incluem língua mundial, artes visuais, cinema, coro e parkour. Em relação à sua formação, West revelou recentemente que não lê nenhum livro, pois, segundo ele, nada vale mais do que a experiência adquirida na vida em si. O rapper disse que a escola fornece às 82 crianças matriculadas as ferramentas práticas de que precisam em um mundo pós-criação do iPhone. E enfatizou que muitas escolas são projetadas para preparar as crianças para indústrias que já nem sequer importam. West contou, por sua vez, que a academia se concentra em habilidades práticas, que incluem engenharia, programação de computadores e agricultura, com tutores que se concentram em lições específicas que, segundo ele, poderiam realmente transformar seus filhos em gênios. Embora a proposta de West possa parecer atraente, e evidencia o fato de que a educação convencional se torna obsoleta em muitos níveis. Da mesma forma, muitos se perguntam se é aceitável que quem dirige a instituição educacional tenha tão pouco tato ao se manifestar publicamente sobre diversas questões. O resto vocês já imaginam? Polêmica, polêmica e mais polêmica. Depois disso, a marca Gap se afastou do rapper e muitos outros fizeram o mesmo. A provocação, que antes atraía muitos de seus patrocinadores, começou a não ser mais benéfica para seus objetivos, e pouco a pouco começaram a deixá-lo sozinho. E é assim que nossa história volta ao início com a Adidas, sendo a última marca a dizer adeus a quem um dia foi sua estrela. Um adeus que afetaria o ego e a carteira de West de uma maneira muito particular.
A quebra do contrato com a Adidas significou a saída de West dos rankings de multimilionários. Sim, é que com a ruptura do acordo com a empresa, West estaria perdendo nada mais nada menos que $1,5 bilhão, de acordo com a Forbes. A decisão da Adidas foi acertada ou estão levando tudo longe demais? Há uma imagem icônica de Sid Vicious, que no final dos anos 70 circulou pelos jornais causando rebuliço. Na mesma, pode-se ver o baixista dos Sex Pistols usando uma camiseta com a insígnia nazista. No entanto, Vicious não tinha uma posição fascista, mas possuía um claro desejo de gerar descontentamento e desconforto em seu ambiente. Wes é uma espécie de Vicious moderno mais milionário com muito mais talento. Por outro lado, também é verdade que às vezes os atos polêmicos são perpetrados para, com o tempo, adquirir contexto e parar de se manifestar. Uma crítica social muito interna e consciente que é impossível de dimensionar no mesmo momento em que se realiza. Às vezes, a provocação busca romper uma norma para evidenciar uma falha no sistema. As intenções de Wes parecem bem distintas. Não parece algo pensado com ironia ou sarcasmo? Mas parece que há em suas ações uma ideia muito concisa. Demonstrar seu ódio real frente a várias lutas sociais ou seu desprezo contra algumas minorias. Ou será que ele realmente sofre dessa bipolaridade sobre a qual seu ex falou durante tanto tempo? Além dos efeitos diretos que seu comportamento está tendo sobre Wes, o repúdio ao rapper está alcançando os mais altos escalões de Hollywood. A produtora MRC decretou nesta segunda-feira que não exibirá um documentário que já estava gravado e pronto para ser apresentado. Ou seja, o Wes não está apenas bloqueado do Twitter e do Instagram, mas também foi excluído da tela. O West faz tudo por publicidade? Será verdade o que diz o ditado que afirma que toda publicidade é boa, incluindo a má? Mas se isso está fazendo ele perder tanto dinheiro, realmente ganha algo, West? Só podemos dizer que faz tempo que Kanye West se tornou indecifrável na mesma linha que Donald Trump. O rapper apareceu dias atrás no Parler, a rede social considerada de direita, e manifestou seu desejo de adquiri-la. Muito semelhante também ao movimento de Elon Musk, que tuitou a respeito apoiando a ideia. O mais perigoso é que sua atitude e declarações repletas de desinformação fazem com que quem pensa igual a você se sinta respaldado. Desta forma, para cada cancelamento que o West sofre, cada vez mais grupos ultraconservadores assumem o papel de vítimas, acusando o mundo de silenciá-los por serem exatamente aqueles que querem silenciar alguém apelando à brutalidade. Por mais talentoso que um artista seja, devemos permitir que ele ultrapasse limites proibidos para os outros? Como se combate um discurso de ódio sem que o mesmo encontre desculpas para continuar se propagando? Como parar essas pequenas chamas que, como sabemos, podem se tornar incêndios incontroláveis se avançarem? Para outros, o cerne da questão é: por que continuamos supondo que alguém é um bom artista? Devemos acreditar em alguém só porque tem autoridade e poder de alcançar as massas em qualquer tema? E onde fica o ditado que todo poder traz uma responsabilidade? Fica claro que quanto mais excluído ele está, mais o Wes consegue estar presente, gerando um fenômeno tão atraente quanto confuso, que nos deixa a todos em suspense. E com uma pergunta: qual será o próximo passo dele? E até aqui o vídeo de hoje sobre Kanye West. Espero que vocês tenham se interessado. Agora quero convidá-los a deixar um comentário abaixo contando qual é o seu tema favorito, seu disco favorito, como o conheceram, que opinião tem sobre ele. Pensam que o que ele está fazendo está correto, errado, que enlouqueceu, perdeu a sanidade ou que está fazendo isso de propósito para chamar a atenção? Gostaria de ler suas opiniões abaixo e também convido vocês a deixarem comentários com sugestões para possíveis casos futuros. Quero agradecer a todos os membros do Clã Mephisto que estão aparecendo aqui, porque graças a eles é que podemos realizar esse tipo de vídeos, que são continuamente censurados pelo YouTube. Lembro-lhes que se podem juntar ao Clã Mephisto clicando no botão unir-se abaixo. Vão ter acesso antecipado a este tipo de vídeos e também a outros que não vão ser publicados no canal. Nós às vezes produzimos vídeos e percebemos que alguns são muito curtos, ou talvez não sejam bem avaliados. Então, o que fazemos é guardar alguns, descartamos outros, mantemos alguns. Fazemos muitas coisas com os vídeos, e membros do canal podem ver todos esses experimentos que realizamos. E podem assistir a vídeos exclusivos para vocês,
Na aba Comunidade, clicam em Unir-se e depois vão até a aba Comunidade e procuram Lá Vão Descer. Membros do canal terão acesso a posts exclusivos que aparecem apenas para eles. E isso nos ajuda muito para continuar com o canal. Porque às vezes o YouTube realmente nos complica muito com a monetização desse tipo de conteúdo. Não quero incomodá-los mais, não quero continuar a me alongar. Até aqui eu cheguei. Espero que tenham gostado do vídeo, sou Magnus Mephisto e nos vemos no próximo. Adeus.